Tá ficando difícil para o Mano Menezes sustentar novas justificativas para maus desempenhos. Depois de mais um período de data FIFA, o time não desenvolveu. Parece que quanto mais treina, pior vai ficando o processo do Mano de permanência no tricolor. A gente vai falar sobre esse Grêmio 0, Mirassol 1, que tem muita coisa para ser observada, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre essa nova derrota gremista no Campeonato Brasileiro, agora dentro de casa, para o Mirassol. De novo o Grêmio perde para o Mirassol. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Perder para o Mirassol eu não acho um fiasco, o Mirassol faz uma grande campanha dentro do Brasileirão. As perspectivas iniciais da temporada é que acabam machucando, né? Quando você olha Grêmio, o que investiu, Mirassol, o que investe, você pensa, porra, o Grêmio tem que ganhar sempre do Mirassol. E o Grêmio perdeu os 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro contra a equipe paulista. A gente está falando aqui de 0 pontos conquistados em 6 disputados. É claro que não foi o fiasco do primeiro turno, mas foi uma derrota que machucou. E machuca justamente porque o Grêmio vem de um período de data FIFA onde se espera trabalho, evoluções, correções, e aí chega na hora, isso não se confirma. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu tenho a impressão, em alguns momentos, que quanto mais tempo de trabalho você dá para a comissão técnica do Mano Menezes, menos ele consegue desenvolver. Para mim, um dos melhores Grêmios do Mano é antes, por exemplo, da parada da Copa do Mundo de Clubes. Aí o Grêmio parou, começou a trabalhar, 20 dias, voltou desorganizado por completo. Agora tem uma parada FIFA, o Grêmio não é nem sombra daquilo que foi contra o Flamengo, né? São muitos os defeitos, são muitas coisas que acabam mexendo na avaliação, na forma como o time se comporta dentro de campo. Aqui na Arena, o Mano contra o Mirassol optou por fazer uma alteração tática mais uma vez. Para mim, o que eu vi aqui foi um time num 4-4-2. O Dodi fazendo às vezes de Ramiro, né, o meia pela direita, muito mais protegendo o corredor do que atacando, dando espaço para que o Alisson, que era o segundo atacante, pudesse lateralizar, abrir pelo flanco, que é a preferência do Alisson, mas o Alisson para mim se comportou como um segundo atacante, tá? Abrindo é verdade, mas um segundo atacante. Eu sei que tem gente que vai dizer que foi um 4-1-4-1 e faz parte, não acho que a tua leitura esteja errada se tu pensa dessa forma, mas eu, na forma como eu interpreto as coisas, eu vi o Grêmio jogando num 4-4-2. O Mano também tentou dar uma oportunidade para o Cristaldo, porque existe um pensamento mágico que o Arthur vai recuperar o Cristaldo, que com o Arthur no time o Cristaldo vai aparecer. E aí o Mano coloca o Cristaldo aberto pelo lado esquerdo. Gente, o Cristaldo não tá rendendo por dentro, centralizado, atrás do centroavante, onde é a posição do Cristaldo. Aí você lateraliza o Cristaldo. Qual é a chance disso dar certo? É óbvio que o Cristaldo não rendeu. Ainda para piorar a situação, o Cristaldo tinha que correr e fechar a marcação, ajudar o Marlon a marcar. Ele até roubou algumas bolas, mas vamos lá, é pedir demais. Se o cara não tá dando certo na dele, imagina quando você desloca. É claro que o Cristaldo tinha uma tarefa de ser organizador deslocado pela esquerda, mas ele falhou nessa tarefa. O lado esquerdo foi projetado pelo Mano Menezes para ser o lado forte do time. Por ali caía o Marlon, que é o lateral ofensivo, caía o Arthur, que é um volante segundo, mas que estava jogando mais pelo lado esquerdo, e o Cristaldo saindo da esquerda para o meio. Era para ser um lado forte. O que esse lado produziu? Absolutamente nada. O Grêmio manteve aquilo que tem sido a regra da temporada de 2025, que é uma ineficácia ofensiva na hora de articular. De novo, os atacantes do Grêmio não são acionados. Eu sou um grande crítico do Bright White, acho que ele tá devendo, acho que tem que sair do time, mas eu preciso dizer também que ninguém serve uma bola para o centroavante. A gente não pode excluir isso do cálculo. O Bright White morre de fome no Grêmio. Ele não se ajuda. É verdade, foi uma peça nula. Não participou do jogo, nem ofensivamente, nem defensivamente. Se ninguém serve o Bright White, também é verdade que ele não procura o jogo. E aí fica muito difícil você justificar uma titularidade para ele, ainda mais depois de assistirmos o Carlos Vinícius jogar, que não fez gol com a camisa do Grêmio. A exemplo do Bright White recentemente, que também não marca, né? Mas pelo menos o Carlos Vinícius, ele agrega alguma coisa. Ele briga, ganha uma bola por cima, né? Ele tenta contribuir para o time, algo que o Bright White não está conseguindo neste momento. Enfim, acho que tem muito mais
problemas a serem observados dessa derrota do que pontos positivos a serem destacados. A plataforma utilizada pelo Mano Menezes, essa com o Cristaldo aberto, com o Dodi aberto, para mim é um recado muito claro. Esse é o time que vai para o Grenal com pequenas modificações. O Mano, ao colocar o Cristaldo pelo lado esquerdo, nada mais fez do que guardar uma vaga para o William. É ali que o William vai entrar. Ele fez muito isso na carreira, jogando aberto, mas ele vai jogar aberto para ser o articulador, cortando para dentro, criando um lado esquerdo muito técnico com o Arthur e Marlon. Uma coisa é você fazer isso com o William, outra coisa é você fazer com o Cristaldo. Com o Cristaldo não deu certo. E eu repito, é sabido que não vai dar certo, porque o Cristaldo não dá certo na temporada de 2025. E aí o Grêmio facilitou o trabalho, por óbvio, para um time muito bem organizado, que é o Mirassol, que marca com muita força, encurta os espaços e quando sai para atacar, tem competência e tem uma capacidade de precisão muito grande. O Mirassol teve uma oportunidade de gol numa cobrança de falta, né, no primeiro tempo e marcou. No segundo tempo, né, pentelhou o Grêmio. Foram pelo menos 4 oportunidades jogando no contra-ataque e só não fez porque o Volpi de novo acabou salvando. Aliás, voltando para uma individualidade, Thiago Volpi. Eu sei que a torcida pega no pé dele, tem gente que não gosta, mas o Thiago Volpi tem sido determinante para evitar fracassos maiores e rotumbantes do Grêmio. Tá? Humilhações. O Grêmio poderia muito bem ter tomado 2 ou 3 aqui na Arena se não fosse o Thiago Volpi. Muito bem de novo, muito esperto e acho que está cavando pelo menos uma confiança do torcedor para uma próxima temporada. Tem dado uma resposta bastante interessante. O jogo de hoje, voltando para as questões negativas, né? Ele para mim foi marcado, a cerejinha do bolo, por um erro de substituição. Erro de substituição a gente não espera ver nem na várzea, né? Porque comunicação é uma coisa básica entre membros da comissão técnica. E o que o Grêmio fez foi, o Mano disse uma coisa para o auxiliar e o auxiliar foi lá e disse outra para o quarto árbitro. O quarto árbitro, para tirar da bunda dele, chegou a mostrar para a televisão, não, olha aqui, ó, tá aqui a folhinha que me passaram, essa era a substituição, só fiz o que estava escrito. Para quem não acompanhou, o Grêmio tira o Alisson e bota o Pavão. Mano Menezes enlouquece na beira do gramado. E existiu um motivo para isso. O João Pedro, que foi titular, voltando depois de muitos meses parado e voltando bem, tá? O João Pedro é um jogador de muita confiança. O João Pedro, para mim, é o melhor lateral que o Grêmio tem, tá? Em condições físicas ideais, o meu titular é o João Pedro. O problema é que ele oscilou demais, fisicamente acabou não dando algumas respostas desde o ano passado, mas eu gosto muito do jogo do João Pedro. É um lateral de muita intensidade e mesmo depois de muito tempo parado, hoje jogou e deu conta do recado, fez aquilo que a gente espera do João Pedro. Acho uma boa notícia, inclusive, nesta tarde aqui na Arena. Mas era para ser o João Pedro que não aguentava mais. E o Pavão jogaria ali naquele setor, naquele corredor, improvisado, como um ala. O Grêmio estava tentando encurralar já no segundo tempo a equipe do Mirassol. Os caras tiraram o Alisson. O cara, ele recebeu uma ordem e fez outra. Isso é muito coisa de Grêmio desorganizado atualmente, é o retrato do trabalho do Mano Menezes. Eu não tava pegando no pé do Mano, mas a partir de hoje eu começo a me colocar como um cara que contesta o treinador do Grêmio, porque ele não consegue dar uma resposta. Quando eu acho que o Mano vai dar uma resposta, eu tomo um banho de água fria. É impressionante a incapacidade do Mano Menezes de organizar esse time por completo. Vamos ver agora com a entrada do William se alguma coisa muda, né? Convenhamos. Tem um outro ponto que eu anotei aqui e que eu queria falar, que me incomoda demais. Nesse estilo que o Mano tá organizando o time, tá muito claro, ainda mais agora com a entrada do Arthur, que o Grêmio vai tentar se organizar a partir dos zagueiros, passando pelos volantes, vai se articular de trás, né? Essa bola precisa sair redonda de trás. Se isso for realmente o conceito, o Kahneman não pode jogar. O Grêmio hoje dava a bola para o Mirassol, pelo menos em 4 ocasiões que eu contei, porque o Kahneman não sabe dar um passe. Aí, para piorar, ele quer se aventurar dar lançamento. O Kahneman não é jogador de jogar com a bola no pé, ele é um grande destruidor, um zagueiro histórico do Grêmio, mas se você vai jogar querendo ter a bola, não é com ele. Não pode ser no pé dele que ela tem que ficar. É desperdício. É dar a bola pro adversário. O Kahneman estava tentando dar lançamento de 30, 40 ou 50 metros. Pelo amor de Deus, isso não vai funcionar em nenhum lugar. Em nenhum lugar tendo o Walter Kahneman. E tu tem, para piorar, tu tem um jogador que faz isso, que é o Wagner Leonardo, com muita capacidade, é um bom zagueiro. Quando jogava na esquerda, para mim era o melhor zagueiro que o Grêmio tinha. Aí botaram ele na direita por uma necessidade e desidrataram o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo que vai jogar o Grenal. Vai jogar o Grenal por quê? Porque o Kahneman não teve miolo. Foi reclamar de um lance do VAR,
que infantilidade, tá discutindo com a imagem, toma um cartão e sai de um jogo importantíssimo, como o duelo contra o Inter na próxima semana, por infantilidade, pulou fora do Grenal. E o Grêmio precisava dele lá, no Beira-Rio. Nem equilíbrio emocional, parece que a gente está podendo contar com o momento que está sendo vivido, e mesmo de figuras importantes como o Walter Cânio. Infelizmente, é um sinal de alerta, né? Sinais de alerta estão ligados aqui. Eu não acho que o Grêmio vai brigar para cair, ou para permanecer na Série A, não acho isso. Só que eu esperava mais, eu esperava uma recuperação a ponto do Grêmio poder sonhar com uma Libertadores da América, porque não dentro de um G8. A única coisa que eu fico de positivo aqui é que no início do jogo eu vi um Grêmio confiante, um Grêmio querendo jogar, confiante. Os primeiros 15 minutos era um Grêmio que pegava a bola como eu não via, sabe, confiando. Talvez confiando na nova potencialidade, no jogador Arthur, confiando. E isso foi murchando ao longo do jogo. Para fechar, quero falar de Arthur. Nota 6 para o Arthur, tá? Claramente que o aspecto físico, né, fisicamente ele sentiu. Começou bem ali, dando passes, distribuindo. Vai ser o grande protagonista do meio-campo do Grêmio, a gente assim espera. É o cara que vai buscar a bola no pé do zagueiro para tentar organizar saindo de trás. Mas foi um jogo nota 6. E eu já adianto aqui. Jogo nota 6 para o Arthur, para mim, é um jogo terrível. O Arthur ele ganha 2 milhões de reais por mês e ele precisa resolver os jogos do Grêmio. Ele não conseguiu fazer isso hoje, tá? O Arthur não pode ser um jogador nota 6, 7. Ele chegou para ser protagonista e protagonista ele vai ter que ser. E eu vou cobrar protagonismo do Arthur, porque ganha como protagonista. E tem capacidade de ser esse protagonista. Lembrando que a falta que origina o gol é uma falta do Arthur. E ele já tinha cometido erros defensivos anteriormente no momento de dar o passe, né, de tentar sair jogando. Tá sem ritmo. Beleza, a gente dá esse cupom de desconto. É o primeiro jogo dele, o descontinho pode ser dado. Mas ele tem que melhorar. Ele veio para ser protagonista. E protagonista ele precisa ser. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Para fechar, eu não citei Noriega. Foi muito bem, tá? Queria ver o Noriega de perto. Tô encantado pelo zagueiro Noriega, muito bom, fora da bola, eu tava olhando ele, cara, zagueiraço. Acho que o Grêmio deu o tiro certo ao contratar o Noriega, torço para que ele confirme tudo isso que a gente viu aí, não só contra o Mirassol, mas também contra o Flamengo, por óbvio. A gente se vê, tchau, tchau.